Ele descreveu em certas regiões lá de Goiás, um afloramento assim mais ou menos espesso, em que ele diz que 60% é paleossolo, não é sedimento. Não é sedimento, é paleossolo. Bom, isso daí, quer dizer, acho que para o pessoal de geografia dá para entender, o pessoal de geologia dá para entender, mas diferente se eu fosse falar isso para o engenheiro civil, por exemplo, porque é o que eu sempre falo também, para o engenheiro civil eles têm só dois tipos de materiais aqui na superfície, na crosta da terra, onde eles constroem as pontes, os viadutos, os edifícios e tal. Só tem solo e rocha. Só tem solo e rocha. É duro, é rocha, é mole, é solo. Não interessa se é sedimento, se é solo mesmo, né? Bom, mas solo eu acho que não. E depois, da mesma maneira, não tem muito sentido eu ficar aqui escrevendo para vocês como é que a feição geomórfica pode indicar o paleoclima, né? Porque isso daí é uma coisa que o Tricar andava fazendo, trouxe para cá, o professor Aziz estava fazendo, o professor Bigarella estava fazendo e coisa assim. Vamos dizer assim, seria geomorfologia aplicada ao estudo paleoclimático, qualquer coisa assim, né? Bom, levando em consideração aquele princípio de que, vamos dizer assim, numa região onde o clima foi seco, teria predominado a erosão horizontal e a outra dissecando o relevo, quer dizer, quando o clima fosse úmido e coisa assim, né? Bom, eles aí fizeram vários trabalhos dentro dessa linha aí, né? Que era a linha do Tricar, por exemplo, né? Certo? Então, acho que não tem sentido. Agora, sedimentos, talvez só vou citar um detalhe interessante, que eu estava estudando, inclusive quando estava estudando o Cretáceo lá na Bacia do Paraná, que contém restos de dinossauros, que eu estava falando, eu achei uma coisa interessante na mineralogia do sedimento. Porque eu encontrei, olha, não sei se vocês já ouviram falar nesses argilominerais. São minerais de argila do tipo, os nomes que eu vou falar. Atapulgita paligorskita, já ouviram falar ou não? Ou... Não, aí eu fui ver assim, bom, naturalmente que o pessoal que faz mineralogia de argila também são os pedólogos, é o pessoal da agronomia, vamos dizer assim, né? Edafólogos, né? Não são pedólogos, edafólogos, né? Não é isso? Não sei. Não tem diferença entre edafologia e pedologia? Esse pessoal não. Não, edafologia acho que é mais estudo de solo para plantar. Mais aplicado. Para a cultura agrícola, né? Não sei se aqui tem essa divisão. Bom, Tem, mas... mas... Aqui a gente faz a pedologia. Pedologia. E dos agrônomos é EDA. Mas aí... O Queiroz não está mais por aí, né? Tá. Está por aí. Não, o Queiroz é agrônomo. O Queiroz podia esclarecer melhor aí. Bom, de qualquer maneira, eu vou, acho que... começando a ficar cansado, né? Então eu vou apresentar dois exemplos aí de estudos que nós fizemos, agora são 10h30, né? Sim. Meia hora dá para rapidamente dar uma ideia aí. Esse corredor seco chove menos que 2.000 milímetros. Bom, seria muita chuva aqui para São Paulo, etc., mas para a região aí é um corredor seco, né? Bom, e nós achamos que essa região, nós achamos que a região de Carajás seria interessante porque está perto desse corredor seco, está assim quase que na borda do corredor seco. É porque essas regiões limítrofes assim de pluviosidades diferentes, conforme varia o clima na região, certamente essas zonas limítrofes são as primeiras que sofrem um deslocamento lateral. Então a gente poderia detectar isso através da história, não é, do clima na região. Então, dessa maneira, nós fizemos testemunho. Nessa região também, há uns mapas desse tipo assim, por exemplo, que mostra que, vamos dizer assim, atualmente a floresta é mais contínua, mas houve uma época aí, ideia começada lá pelo Raffer em 1969, que depois aí, principalmente o Vanzolini, o professor Aziz Absaber, quase que virou um dogma para eles, né? Da mesma maneira que as ideias de IPCC estão virando um dogma para muita gente, né? Do aquecimento global. Então, de qualquer maneira, essa aí, da direita, então, mostraria a ideia da teoria dos refúgios aí no último máximo glacial, né?
Bom, então a gente foi lá para a região lá de Carajás, que a grosso modo seria assim, nós temos uma serra norte e uma serra sul. Agora essas manchas que estão aqui em preto, aqui, essas manchas são lagos, né, que existem no platô laterítico lá. Então a gente queria amostrar nesses lagos aí. E, bom, seria uma coisa desse tipo, em que nós temos aí, então, assim, um platô laterítico, aqui a floresta pluvial na encosta, em cima da vegetação mais rarefeita e essas lagoas aí, né? E quando nós obtivemos um testemunho, nesse lago, a gente teve aqui, interessante que o testemunho era constituído por, obtivemos um testemunho de mais de 6 metros de comprimento, mais de 6 metros e meio, né? Aqui é 6 metros, então mais de 6 metros. Agora, basicamente o testemunho era constituído de 2 tipos de sedimentos. Aquilo que está com a esquerda, o A, seria nível que parecia areia, assim, era uma coisa semi-grossa, áspera, assim, tal. A gente pensou, puxa, areia. E depois intercalado, assim, teria aquela parte do pontilhado mais fino, que seria o B, seria uma argila orgânica, então argila preta, assim, tal. Então, bom, só olhando isso daí, dava a ideia de que realmente alguma coisa andou mudando na sedimentação desse lago, de maneira que isso deveria estar refletindo alguma coisa de alternante, assim, A, B, A, B, A, B, quer dizer, foi mudando o clima, sei lá, né? Então, bom, isso é a natureza do sedimento. Agora, aqui à direita, nós temos a idade. Aqui é a idade mais antiga, 50 e poucos mil anos, que nós obtivemos com método carbono 14, mas usando acelerador de partículas, o pessoal chama de AMS, né? Então dá para obter até uns 60, 70 mil anos por aí, né? Então, essa foi. Agora, as outras idades, então, naturalmente, à medida que sobe, a idade diminui, né? E então nós obtivemos aqui várias datações. Então, essa é a curva da idade. Bom, aí nós vimos depois que aquele material arenoso lá, aí visto em microscópio eletrônico de varredura, neve, né? Aí nós vimos que aqueles grãozinhos que pareciam areia, que aí seria, se fosse areia mesmo, como areia comum, seriam grãos de quartzo, né? Aí nós vimos que, na verdade, era um cristal de siderita. Siderita é um mineral que se formou no próprio lago, quer dizer, mineral singenético, se formou logo depois da sedimentação, dentro do lago, né? Então é mineral que tem a mesma idade daquele sedimento que estava lá. Bom, e siderita é um carbonato de ferro. Carbonato de ferro. Bom, então o lago tinha condições químicas, etc., para precipitar. Bom, ferro tem bastante lá, porque a gente está em cima do platô de ferro mesmo, né? E carbono você tem das plantas da região. Bom, e aquele aspecto assim, todo rugoso da superfície, na verdade seria corrosão, assim, corrosão, são figuras de corrosão na superfície. Quer dizer, parte da superfície foi dissolvida, assim, talvez que o meio já não era muito propício à estabilidade daquele mineral, né? Então estava sendo atacado o mineral. E aqui embaixo, para quem gosta de cristalografia, tem a morfologia cristalográfica do cristal desse mineral chamado siderita. Então identificamos que essa parte arenosa era de siderita, eram grãos de siderita. Bom, aí finalmente aqui algumas análises e conclusões aqui. Bom, aqui eu tenho porcentagem de pó. Aqui, aqui seria aqui em preto. O 2 seria esse pontilhado aqui. Significa pólen de plantas arbóreas. Segundo, pólen de gramíneas. Terceiro, pólen de árvores típicas de plantas não arbóreas, mais típicas talvez de savana, de cerrado, como o pessoal... Bom, antigamente todo mundo chamava de cerrado, né? Cerrado isso, cerrado aquilo, então tinha cerradão,
Mas hoje em dia parece que, depois que acho que o Radan começou a trabalhar no projeto Radan Brasil e tal, então, aliás, tem aqui o Jurandir, que trabalhou muito tempo no projeto Radan Brasil, mas parece que o pessoal começou a mudar. Hoje em dia estão usando o nome que usavam antes só na África, savana, né? Chama de savana, então. O cerrado, o antigo cerrado, hoje em dia é tudo savana. Bom, então esses três aqui seriam plantas mais típicas de savana. Bom, então o que vocês notam? Aqui, predominância de plantas arbóreas. Aí diminui, aumenta de novo, diminui, aumenta de novo, diminui, aumenta de novo. Através dos últimos 60 mil anos. Então isso dá a impressão, quer dizer, a planta arbórea, a predominância de planta arbórea, a gente significaria que o clima foi mais quente e úmido. E o outro foi quente também, mas só que seco, mais seco. Né? Então parece que houve essa alternância de clima mais seco e mais úmido, mais seco, mais úmido, sem grande variação de temperatura. Bom, aqui são outros tipos de pólen, inclusive essa cecrópia, por exemplo, a cecrópia é uma planta pioneira, ou invasora, né? Que o pessoal usa, quer dizer, desaparece a mata virgem, aí uma das primeiras a aparecer é a cecrópia. Sabe o que é a cecrópia? Biogel. Quem? Embaúba. Então, quem gosta de embaúba é bicho preguiça, né? Então, bom, e depois à direita vocês têm também a variação do teor de carbono. Teor de carbono orgânico, em gramas por centímetro quadrado por ano. Aí vocês veem que onde tinha muita argila orgânica, naturalmente muito rico em carbono, diminuía. Aí significava fase úmida, aumentava o carbono, diminuía o carbono porque diminuiu a vegetação e tal. Né? Então, o teor de carbono orgânico também está coincidindo com a variação de clima. E à direita, o último gráfico lá, mostra o fluxo de grãos de quartzo para o lago, ou para a lagoa. Então, quando eu tinha muita vegetação, como a vegetação estava cobrindo o solo, então tinha pouca erosão, pouco transporte de material de encosta para ir para o lago. Por quê? A vegetação estava segurando aquilo tudo. Então eu tinha baixo fluxo de grãos de quartzo. Aí quando rareava a vegetação, aí aumentava o fluxo. Então vocês estão vendo que essa curva aqui tem frequência oposta a isso aqui. Né? Então vocês estão vendo aí fluxo de quartzo, não é? Porcentagem de carbono orgânico juntamente com palinomorfos. Isso para dar uma ideia de variação de clima aí na região. Bom, isso daí mostra que então nos últimos 60 mil anos realmente houve alternâncias de climas secos e úmidos. Bom, isso inclusive, a síntese desse daí foi publicado em 1991 e é citado em vários trabalhos por aí, porque tem, acho que na época, principalmente, até hoje, acho que não tem muitos trabalhos, foi publicado na Atas da Academia de Ciências de Paris. Então está em francês esse trabalho aí, né? Então ele é muito citado por aí, assim, né? E, bom, esse foi um dos estudos. Agora, outro estudo que nós fizemos foi o seguinte. Bom, aqui são algumas das outras regiões que o pessoal andou estudando. Aqui estão citados aqui vários lugares aí, como Altamira, no Pará, Humaitá, etc, etc. Bom, aqui nessa região aqui, por exemplo, tem aqui um professor aqui, um pesquisador do Sena, não sei se você conhece o Pecenda. O Pecenda, ele é físico. Agora, ele tem trabalhado com a datação por carbono 14 e, ao mesmo tempo, ele tem trabalhado com delta C13, ou seja, a relação C13, C12 da matéria orgânica de solo. Bom, então ele abre trincheira, poço, assim, em solo, inclusive até em latossolo.